Domingão, hein? Com a grande decisão da Liga das Nações, quem vai levar melhor? Yamal ou Cristiano Ronaldo? Também tem jogos da Série B do Campeonato Brasileiro. Análises, estatísticas e dicas desses confrontos a partir de agora no Bets do Dia. Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Domingão com jogos interessantes aí, final da Liga das Nações, Série B do Campeonato Brasileiro, né? A Série A está parada aí por causa da data FIFA. E para analisar esses jogos, eu estou aqui com ele, Matheus Montenegro. Tudo bem com você? Tudo bem, Fábio, mano. Você já tá com vontade de rir logo cedo? Porque é muito feliz, né? Domingão, Estar aqui nesse programa maravilhoso com você, com nossa equipe aqui. A equipe é maravilhosa. A equipe é maravilhosa. É, e nós temos final de UEFA Nations League. Um duelo que diz muito, né, velho? A experiência de Cristiano Ronaldo, a juventude de Lamine Yamal. Quem levará melhor? Temos 3 jogos da Série B também aí pra analisar, tá? Estranho, né? Um domingão sem aquela reta final de Liga Europa, de Ligas da Europa, sem Série A. E agora a gente vai começar, pra você apostador, pela Série B do Brasileirão, né, Fábio? É isso, começando com Goiás e Volta Redonda. As voltas geralmente são redondas, né? Ou não? Domingo, 4 da tarde, lá no Ailê Pinheiro, conhecido como Serrinha, né? Belíssimo A casa do Goiás, 11ª rodada, Goiás líder e o Volta Redonda ali querendo sair da parte de baixo, mas está numa boa sequência, né? Pois é, Volta Redonda vem de uma sequência aí sem perder, né? Ficou um bom tempo afundado ali entre lanterna, vice-lanterna, mas vai ter pela frente agora talvez um dos jogos mais difíceis nessa edição da Série B. Vai ser visitante contra o líder do campeonato. Vamos chamar o nosso aplicativo do Game Arena para a gente ilustrar, trazer informações sobre esse confronto agora para você apostador. Bom, tem um QR Code aqui, tá? Para você apontar a câmera do celular e baixar de forma gratuita, beleza? 2 times que vêm de 5 jogos sem perder, tá, Fábio, mano? Interessante, Volta Redonda conseguiu sair da zona de rebaixamento, né? A gente vai dar uma olhadinha na tabela de classificação. O Goiás, que é o líder, 23 pontos marcados em 10 jogos disputados, né? O vice-líder Coritiba, inclusive, já tem um jogo a mais. Lembrando que a gente tá gravando isso aqui um pouquinho antes ali do... Ainda não tiveram, já tiveram alguns Coritiba jogos, abriu a rodada empatando em 0x0 com o Botafogo de Ribeirão Preto. Exatamente. Que foi Ninguém viu porque foi quase na hora do jogo do Brasil. Perfeito, tem esse ponto. Foi na quinta-feira o jogo, né? Bom, e o Goiás dentro de casa é muito forte, né, velho? É um time que tem 4 vitórias e um empate atuando em seus domínios. Ainda não perdeu como mandante. Tem pela frente um Volta Redonda, cuja campanha é bem abaixo, mas que o momento é bom, como a gente disse, e a gente vai observar isso aí justamente nos confrontos. É isso, né? Vamos começar pelo Goiás, que venceu fora o rival Atlético 2x1, venceu a Ferroviária 2x0, é isso. Goleiro. Empatou com o Lanterna Paysandu 0x0, venceu o Curitiba. Em casa ele venceu todos os jogos, né? Salvo engano. Não, acho que ele empatou uma, não? Teve um empate? Teve um empate com... Ah, não, aqui é Copa Verde, Copa tá? Verde. Calma. Mas eu acho que ele empatou como mandante contra o Vila Nova. Vila Nova, né? Que foi um clássico, e o Vila Nova também é um time que tá ali na parte de cima. Então é uma campanha muito boa aí. Sim. Do Goiás dentro de casa. Cara, o Goiás ele vem de 7 jogos seguidos sem perder, tá? Sendo 5 vitórias e um empate. Então, um retrospectozinho aí interessante do Esmeraldino. E o Voltaço? O Voltaço, que subiu agora da Série C do Campeonato Brasileiro e vive um grande momento. Vitória contra o América Mineiro, tá? Mesmo sendo em casa, eu acho que foi uma excelente vitória. Empate contra o Remo fora de casa, excelente resultado também. Aí o empate contra o Amazonas era onde até ele podia ter ganho, né? Mas levando em consideração que ele somou 4 pontos ali depois, eu acho que tá até ok. Jogador, salvo engano, ele estava com um jogador, acho que era o Amazonas, estava jogador a menos e se fechou, ele conseguiu empatar no final do jogo. Aí empatou com o Criciúma e venceu o Paysandu, ou seja, uma sequência aí de 5 jogos consecutivos sem saber o que é uma... Sem saber, a produção ali tava moscando. 5 jogos seguidos sem saber o que é uma derrota aí, também do visitante Volta Redonda. O Volta Redonda, dos 10 pontos que ele tem, 9 foram nas últimas 5 rodadas, né? Ele fez 1 nas primeiras 5 e loucura, fez 9 nas últimas 5. Bom, dito isso, momento Bet Nacional na tela, porque o favoritismo é do Goiás, mas com uma odd até cara, eu acho excelente, surpreendente, hein? Muito boa, muito boa. Por mais que o Volta Redonda venha desse grande momento, é uma disparidade grande, tá? Não só em termos teóricos, como práticos, né? A gente tá olhando a tabela de classificação, é uma discrepância absurda do primeiro pro 15º, né? O Goiás tem mais do que o dobro de pontos de Volta Redonda nessa competição e dentro de casa o Esmeraldino é muito forte, né? Até para quem quiser se precaver um pouquinho mais, ó, vou trazer essa opção aqui, na aba especial, tem uma opçãozinha muito interessante que é para o Goiás vencer um dos tempos. Aqui você se protege, né? Até porque, para ele ganhar o jogo, ele vai ter que vencer um dos tempos. Aqui pode ser muito bem que o Goiás vença o primeiro tempo por 1x0 e levou um empate no final, aqui vai dar green. Ou vice-versa, sai atrás e empate no segundo. Você só precisaria vencer um dos tempos, né? Mas, cara, eu tô muito confiante aqui no Goiás, tá? E a odd é muito boa. Então, pelo custo-benefício da odd, eu fico de fato aí com a vitória do Goiás, pagando 1,85. Vai ser a nossa dica do tips dessa partida. Muito bem. Então, vitória do Esmeraldino aí, a nossa dica aí nesse jogo pela Série B do Campeonato Brasileiro.
Bom, continuamos falando de Série B. Temos duelo rubro-negro, né, de Atléticos, ou quase isso, né, quase Charais, né, porque tem uma mudança na grafia ali. Atlético Paranaense e Atlético Goianiense. Lá na Liga Arena, vulgo Arena da Baixada, domingo, 6 da noite, Matheus. Ou é da tarde? 6 é noite já. Né? 6 é noite? É porque é muito relativo. Depende do céu, né? Eu ia dizer Se isso. o céu Eu tiver acho que é claro, muito sobre, tarde. pra gente aqui do Nordeste, eu acho que 6 é noite já, né? Eu caracterizo como isso. E meio-dia é tarde. Não é isso? A virada? É, acho que é isso. É. Até 11h59 é manhã. Temos que bom dia. É perfeito. Deu meio-dia, boa tarde. Perfeito. É Dito isso, vamos para o nosso aplicativo do Game Arena, vamos dar uma ilustrada aí como chegam as equipes. Eu diria que são dois times que estão decepcionando nessa Série B, tá? Isso. O momento, agora é curioso porque o Atlético Paranaense estava ainda pior. E aí ele vem de 3 jogos seguidos sem perder, sendo 2 vitórias consecutivas, as 2 em casa, diga-se de passagem. E o Atlético Goianiense vem de 4 jogos sem vencer, sendo 2 derrotas consecutivas. Vamos dar uma olhadinha na tabela de classificação, logo mais a gente detalha melhor esses confrontos. O Atlético está ali em 11º, com 14 pontos. Mas o time a distância é curta, né? É curta, tá muito... Ó, do bolado. G4 ele tá a 4 pontos. Mas enfim, a gente tá falando do Atlético Paranaense que, assim, sem dúvidas, antes de começar a competição, era o favorito para ser campeão. Acredito Isso. eu, inclusive, que seja a maior folha salarial da Série B, né? Certamente. Pois é, o Atlético, há 3 anos, estava jogando 4 anos, né? Final de Libertadores. Pois é. E aí, contra o Atlético Goianiense também, que é aquele timezinho ioiô, que normalmente disputa a Série A e tá ali agora em 14º, com 11 pontos marcados, está só a 2 pontinhos da zona, o Dragão. Bom, vamos para os confrontos, começando pelo Atlético Paranaense, que inclusive trocou de técnico, né? O Maurício O Odair Helman Barbieri desse que chegou, né? E o Odair Helman foi contratado, que é um bom treinador, né? O problema é que ele viaja na maionese às vezes. Eu entendi. Gostou? Muito Helman, não. Vai. Empatou com o Operário fora 2-2 e aí teve vitórias em casa, né? Contra Atlético e Brusque pela Copa do Brasil. Copa né? do Brasil, sim. E antes perdeu fora do Vila Nova e empatou em casa com a Chapecoense. Pois é, cara, ainda dá para caracterizar aí como um início de Série B não muito bom da equipe. Avançou de fase na Copa do Brasil, é bem verdade, né? Tá nas oitavas também, mas esperava-se mais do Furacão, tá? Fora ele não vem fazendo muita graça, né? Pois é. Não venceu nenhum jogo fora. Pois é. E aí a gente tem o Atlético Goianiense, que vive um momento bem ruim, perdeu um clássico para o Goiás ali por 2-1. Antes disso havia sido derrotado para o América, empatou com o Remo, empatou com o Avaí e a última vitória foi contra o Novo Horizontino por 1-0. Cara, é um time que eu acho que ele só tem 2 vitórias nessa Série B, né? Ele ganhou também do Atlético por 4-2. Campanhazinha bem xoxa, tá? E as 2 vitórias foram em casa, né? Ele não venceu fora de casa ainda, velho. Acho que são 2 pontos e 5 jogos fora de casa, tá? Realmente uma campanhazinha ruim do Atlético Goianiense. Bom, dito isso, momento Bet Nacional na tela, temos aí o favoritismo do Atlético Paranaense com a odd 1,79. Mas aí eu já tenho tenho da Série B que as odds são sempre boas, hein, dos mandantes, né? Porque os jogos são muito nivelados, né? Mas até curioso, velho, porque a gente analisou o jogo do Goiás agora há pouco e eu acredito que eu confio mais no Goiás vencer o Volta Redonda do que o Atlético Paranaense vencer o Atlético Goianiense. E a odd aqui tá menor. Tá, eu tenho um pezinho dessa vitória aí do Atlético Paranaense e como a odd, se a odd aqui tivesse 1,90, 2, a gente poderia até ir na vitória seca pelo custo-benefício. Mas eu diria que o Atlético Paranaense ainda não é esse time que passa essa confiança toda. Então, para se precaver, qual é a sugestão que eu vou trazer? Lá na aba especial, a gente tem um mercadozinho que é diferente do habitual, digamos assim, mas que torna-se como uma opção muito atrativa, que é para o Atlético Paranaense vencer um dos tempos. O que quer dizer aqui? Você vai tratar cada tempo do jogo como se fossem partidas distintas, né? Se o Atlético vencer um desses 2 tempos, é green. Por exemplo, o Atlético fez 1-0 no primeiro tempo, foi pro intervalo com a vitória. Já foi green. Você já lucrou. Tá? Tomou a virada no segundo? Não terminou importa. 4-1 o jogo, não importa. Ele já venceu o primeiro tempo e vai ser green. E pode ser o oposto também. Isso. Virou o primeiro tempo tomando um 3-0 no intervalo. Aí no finalzinho do jogo ele fez um gol de honra, perdeu o jogo por 3-1. Ele venceu o segundo tempo, vai dar green. Então é uma opção aí mais safe, né? Uma opção mais segura para você que não está muito confiante na vitória do time. Quem quiser confiar na vitória do time, Matheus, mas a odd aqui é muito baixa, quero pegar a vitória. Aí beleza, vai da metodologia do apostador, o risco, né? A gente acha que aqui acaba sendo mais seguro, porque o Atlético Paranaense não está passando essa confiança tão grande assim. Então, por isso, para o Atlético Paranaense vencer um dos tempos, é a nossa dica do tipster. Muito bem, então dica dada aí para Furacão e Dragão, né, pela Série B. Seguimos na Série B porque tem Remo e Operário, né, Operário do Paraná. Vamos colocar na tela as informações. De qual cidade o Operário? De Ponta Grossa, né, Operário de Ponta Grossa, Matheus Montenegro. Sim. E o jogo vai ser no Mangueirão, hein? Que loucura. Rapaz! Operário de Ponta Grossa no Mangueirão. Que jogaço, hein? Vai pegar fogo. Domingo, 7 da noite, lá no Mangueirão, né, que você já esteve muito, né? Sim.
pulsa, né? O Mangueirão. Rapaz, é uma loucura. A gente viu, tem no YouTube, né? Tem Você lá, no Mangueirão. um torcedor pelo mundo. Um torcedor pelo mundo. Quem que vê? Um torcedor pelo mundo no Mangueirão. Pesquisa lá que você vai achar. Pesquisa lá que você vai ver isso. No site correto. Bom, 11ª rodada, tá? Vamos agora para o nosso aplicativo do Game Arena. Vamos lá. A gente tem aí duas equipes que não vivem momentos tão bons, né? O Remo vem de 3 jogos seguidos sem vencer e o Operário também, mas o Remo ele faz uma campanha melhor do que o Fantasma, né? Que é o seu adversário da vez aí, a equipe paranaense. Bom, a equipe paraense está em sexto com 17 pontos marcados até aqui. Tava no G4, né? Tava Até no essa G4, última rodada saiu aí com tropeço. Ele vem não só nessa última rodada, né? Ele já vem tropeçando aí algumas rodadas, mas, por exemplo, ele tá só ali a 3 pontos... a 3 pontos do vice-líder Coritiba. Bom, e o adversário da vez, o Operário, tá ali em 10º com 14 pontos marcados até aqui. Muito bem. Vamos para os confrontos, né? Começando pelo Remo. Né, o Remo que na rodada anterior perdeu para o CRB fora, e aí o tropeço de fato foi empatar em casa com o Volta Redonda, né? 1-1, né? Tropeço aí do Remo. Se ele tivesse ganho, eu diria que tava até ok, tá? Tava no Porque G4, o CRB é um timezinho, pô, é complicado, né? Ele pegou o Atlético Goianiense e CRB seguido ali fora de casa. Pô, se ele tivesse ganho do Volta Redonda, eu acho que levando em consideração a campanha que ele teve até aqui, estaria até ok esses últimos 3 jogos, né? Mas antes disso, o Remo vinha bem, né, velho? Ele perdeu aquele jogo ali pro Paysandu, mas ele se sagrou campeão paraense, tá? Venceu o Vila Nova por 2-0, venceu o Amazonas por 1-0, empatou fora com o Criciúma, venceu o Coxa dentro de casa. É um time que no Mangueirão é muito forte, né, velho? Muito bem. Vamos ver o Operário, né? O Operário que na rodada anterior empatou com o Atlético Paranaense 2-2, aí perdeu do Amazonas, né? O Amazonas em crise, o Operário perdeu fora 2-0, já dá um parâmetro, né? Sim. Para esse jogo aí contra o Remo. Aí quase eliminava o Vasco na Copa do Brasil, né? No limite. Caiu nos pênaltis. Aí fez 3-0 no Botafogo de Ribeirão Preto, venceu o Cuiabá fora, né? Aí venceu o América Mineiro 1-0 e também teve derrota para o Curitiba fora aí no duelo paranaense. Assim como meio irregular, assim meio como de tabela, né? E assim como a Série B como um todo, né? Normalmente os visitantes não conseguem performar. A Série B, o mando de campo prevalece muito, porque as equipes são bem mais niveladas do que uma Série A, por exemplo, ao meu ver. E assim, a gente observa que fora de casa, por exemplo, o retrospecto não é bom do Operário, sofre muitos gols também. Bom, vamos para o nosso Momento Bet Nacional, olhar as odds aí para esse confronto. A vitória do Remo paga muito bem. Muito bem já, tá? Tá uma odd até surpreendente. Cara, o custo-benefício eu acho maravilhoso. Para os ousados de plantão, ou para a galerinha que gosta de fazer uma múltipla, né, o famigerado bingo, eventualmente, pô, eu acho que vale a pena você colocar a vitória do Remo ali no bolo, tá? Agora, aqui a gente preza por trazer uma alternativa simples, mas segura. A gente sempre preza pela segurança. A metodologia que a gente adota vai a critério do apostador. E por isso, a nossa dica do Tipster para esse confronto vai ser o quê? A gente vai se precaver muito mais do que ir na vitória seca. A gente vai utilizar o criar aposta para combinar dupla hipótese do Remo e gol do Remo. Pelo menos um golzinho, mais de 0,5 gols. Ou seja, aqui a gente tem as vitórias do Remo e qualquer empate com gols. A gente bota na conta aí também 1-1, 2-2, 3-3, entram na conta também aqui dessa aposta. O tropeço foi 1-1, né? Contra o Volta Redonda. Exatamente. Então a gente fica... eu acho muito difícil o Remo passar em branco em casa, tá? E é isso que eu digo. Eu acho que o mais importante é colocar o 1-1 ou 2-2. Porque o Operário é um time que faz muito gol, tá? Ele vem de um 2-2 agora. Quando ele venceu por 3-0 e 3-2. Então é um timezinho com um ataque interessante para o nível da Série B. Cara, como esse momento recente do Remo é ruim, eu não descarto eventualmente aí ser 1-1 ou 2-2 esse jogo, tá? Eu acho que o Remo ganha, eu confio na vitória do Remo. Mas é uma forma da gente se proteger aí, caso tenha um empate com gols. Muito bem, então dica dada aí para Remo e Operário, dupla hipótese a favor do time paraense e o gol, pelo menos um gol aí do Remo. Bom, a gente encerra a Série B para falar de Liga das Nações. Temos a grande final neste domingo. Temos aí Espanha e Portugal. Quem matou mais, hein, Matheus Montenegro? Grande questionamento, né? Portugal. É difícil aí saber. Mas eles vão jogar a final da Liga das Nações, 4 da tarde, lá na Alemanha, Allianz Arena. Sim, e a gente tem claramente a Espanha como favorita ao título, né, velho? Isso. Espanha é a melhor seleção do mundo hoje. Eu acho que isso é inegável. Estou maluco? Não, Espanha isso aí é indiscutível, né? Uma geração absurda da seleção espanhola, atual campeã da própria Nations League, atual campeã da Eurocopa, uma geração muito boa, provavelmente com bola de ouro aí, Lamine Yamal, né? E tem pela frente Papai Cris, né? Portugal... tem idade para ser papai de Yamal, né? Digas de passagem. E muito, né? Tem mais do que o dobro da idade, né?
Cristiano Ronaldo tá com 40 já, né? Já 40, né? Acho que E por aí. Lamine Yamal com 17, pelo amor de Deus. Bom, mas uma seleção muito boa também de Portugal, tá? E sobretudo com os jogadores ali portugueses que se sacaram muito no PSG, né? Vitinha cresceu muito nessa temporada, o Nuno Mendes. Enfim, vamos lá para o nosso aplicativo do Game Arena. Vamos dar uma ilustrada nesse confronto. São dois times que vêm de 2 vitórias. A Espanha já não perde há um tempo considerável. Logo mais a gente chega aí na seleção espanhola. Antes vamos ver como chegam os lusitanos. Surpreendeu, hein? Venceu a Alemanha, porque a Alemanha estava jogando em casa. Porque pois é. esse Final Four, né, da Liga das Nações o seu Final Four? Porque são 4 na final. Não são 4 na final, né? Semi e depois final. Não, 4 na fase final. Perfeito. Né? 2-1 na Alemanha, 5-2 na Dinamarca e 1-0 derrota, né? Nas quartas de final, foram em 2 jogos. E aí na fase de grupos empatou com a Croácia, venceu a Polônia. A gente vê joguinhos bem movimentados também aqui da seleção portuguesa, tá? O Ambas Marcam, ele bateu em 4 dos últimos 5. Sofreu gol nos últimos 5 jogos da seleção portuguesa. E se a gente olha a Espanha, aí é que é um retrospecto absurdo, né, velho? A Espanha tem um ataque poderosíssimo que tá funcionando muito desde a época ali de Nations League, Eurocopa, né? Não é de agora. Parece os placares dos jogos do Barcelona, né? Parece placar de FIFA, né? De videogame, velho. 5-4, 3-3, 2-2, 3-2, 2-1. 5 jogos aí que o Ambas Marcam bateu fácil, a maioria, né? O mais de 2,5 batendo em todos, né? E a maioria saindo até 4 ou mais jogos. Cara, eu acho que essa semifinal diz muito sobre o que é a Espanha, tá? É um time que abriu 4-0 com 15 minutos do segundo tempo, aí deu uma relaxada ali, parece que já é campeão. Meu irmão, o jogo terminou 5-4, uma loucura. Muito movimentado os jogos da seleção espanhola. Bom, vamos para o nosso momento Bet Nacional, dar uma analisada nas odds, porque o favoritismo é da Espanha, Sim. Esperado já. Cara, eu acho que essa odd é boa da Espanha, viu? Eu acho que a Espanha ganha. É a favoritaça, viu? Mas, é porque é final, velho. A gente pode lembrar muito bem Portugal, quando foi campeão da Nations League. A França era favoritaça. E era lá na França, na época também, né? Eurocopa. Nations League não, Eurocopa, correção. Que o gol foi na prorrogação do Éder, né? Isso. E, cara, é uma final e Portugal tem jogadores que podem decidir, tá? Então, assim, eu acho que a Espanha vai ser campeã. Concordo, mas eu não acho que seja a melhor opção de aposta para esse confronto, beleza? Eu acredito que o Ambas Marcam com a odd acima de 1,5 é sensacional. Surpreendente essa odd. Eu me lembro-me bem, se você aqui, querido aí que estiver assistindo o jogo, acha que eu estou mentindo, o vídeo tá aí no canal, tá? Em Espanha e França, a odd estava 1,70 e pouco. E eu falei, meu irmão, essa odd tá muito absurda. O justo dessa odd aqui era para ser 1,5, 1,6. Cara, foi 5-4 o jogo, né? Os jogos da Espanha condicionam para muitos gols. Então, mais uma vez, eu prefiro fugir de resultado final, apesar de também confiar na Espanha, porque eu acho que aqui tem mais valor. Eu acho que é bem mais fácil de bater o Ambas Marcam do que bater a vitória seca da Espanha, né? Lembrando que ali é a vitória seca, não é nem o título, tá? Isso. É a vitória seca. Então, velho, pra mim essa aqui é a melhor aposta, não só desse confronto, mas também desse domingão. Ambas Marcam em Portugal e Espanha. É a nossa hotbet. Vamos com o stake dobrada nela. Esse jogo é bom, é mercado de muito jogador bom, também, muito bom. tem boas opções. Apostar em um gol do Cristiano Ronaldo, um gol do Lamine Yamal. Esse jogo... Pra você dar aquela brincada, né? Aquela bingada, se divertir, é uma boa. Aí é 0-0 o jogo. Pode ser também. Aí você pode bingar no 0-0 também aí, quem for doido. Porque a tendência de gols para esse jogo é muito o under alta. tá quanto aí, só por curiosidade. Já fechou, né? Mas o quê? Pro jogo terminar 0-0? Não, o under, menos 2,5, por exemplo. Um menos 2,5 tá pagando 2,22, né? Então... A linha, ela tá ali nos 3,5. Até o menos 3,5 tem um certo valor. Mas eu acho muito arriscado, pô. Acho que vai ser um jogo... Os últimos 4 jogos da Espanha saíram 4 gols, pô. Pelo menos 4, no caso, né? A Espanha tende muito, né? E Portugal também, né? Tem jogadores ali da frente que podem decidir. Bom, é isso. Então, chegamos ao final dessa edição do Bets do dia. Valeu para você que acompanhou, dá aquele joinha, né? Se inscreve no canal, ativa o sininho. Para você, qual a melhor sugestão de aposta para esse Comenta aí embaixo, a gente quer saber aí. Interage com a gente, também segue a gente nas redes sociais, @TVBetOficial, e compartilha com a galera aqui a TV Bet, o seu guia definitivo para apostas esportivas, sempre lembrando, aposte com responsabilidade, tá? Aposta é entretenimento, não é investimento. Tamo junto, até a próxima. Valeu!